Olá, meu nome é Guilherme Campos, eu sou reumatologista e hoje, nesse dia 30 de outubro, Dia Nacional do Combate ao Reumatismo, aqui no Papo com Especialista nós vamos falar um pouco sobre as doenças reumatológicas, o popularmente conhecido como reumatismo. Então, pessoal, eu vou responder as principais perguntas que ocorrem aqui no consultório. Doutor, o que são essas doenças reumatológicas? Elas são doenças genéticas? O que pode causar essas doenças? Pessoal, as doenças reumáticas geralmente são doenças que podem ser autoimunes ou não. O que é uma doença autoimune? É quando o seu sistema imune, que é o seu sistema de defesa do organismo, ele começa a atuar de uma forma em descompasso com o que ele deveria estar fazendo. Ao invés de ele estar protegendo você das infecções, ele começa a fazer uma autoagressão do seu organismo, né? Não são doenças genéticas, porque para evoluir com essa doença, você precisa ter uma predisposição genética, mas isso vai depender muito do fator ambiental ao que você vai estar exposto. Por exemplo, o tabagismo é um fator de risco. A exposição a agente químico, às vezes uma picada pelo Aedes aegypti vai te possibilitar evoluir com um quadro de chikungunya, e depois daquela chikungunya ela pode evoluir para uma artrite reumatoide ou outras doenças autoimunes, porque esse vírus gerou um desarranjo ali no seu sistema imune. As principais doenças reumatológicas que a gente vê no consultório, e eu peço que você preste atenção ao seu redor, que todas as pessoas têm algum caso de doença reumatológica na família. Por isso a necessidade de se conhecer sobre a doença para poder orientar às vezes um familiar próximo ou às vezes um colega. As principais doenças são a artrose, as bursites, uma dor lombar, a artrite reumatoide, a fibromialgia, recentemente a chikungunya aumentou muito a demanda pelo reumatologista, o lúpus, a espondilite anquilosante, a artrite idiopática juvenil, a febre reumática. Então, são mais de 120 doenças aí que a gente pode considerar naquele espectro dos reumatismos, mas que para o reumatologista cada doença tem um nome. Outra pergunta muito comum, o pessoal faz até piada às vezes, doutor, reumatismo é coisa de velho? Quem gosta de velho é reumatismo? Pessoal, não é bem assim. Existem doenças reumatológicas que são mais comuns às vezes na infância, na adolescência ou em adultos jovens. Por exemplo, o popular reumatismo no sangue, a febre reumática, é uma doença de crianças e adolescentes e precisa desse cuidado. A artrite idiopática juvenil é uma doença que acomete crianças e adolescentes. O lúpus é uma doença de mulher jovem. A espondilite anquilosante é uma doença de mulher jovem. Então, aquela associação que a gente faz de doença reumatológica com artrose, que geralmente é uma doença que acomete mais idosos, a osteoporose, não é bem assim. A doença reumatológica pode acometer desde crianças até os idosos. Quando procurar o reumatologista? É ideal procurar o reumatologista quando você tem uma dor articular que já dura mais de 6 semanas. Às vezes você já passou por um ortopedista, aquela dor não melhorou. Às vezes é aquela dor, geralmente das doenças autoimunes, é uma dor articular, que ela é pior pela manhã e conforme você vai mobilizando, essa dor vai melhorando. Esse é o padrão de dor que a gente chama de inflamatória, que é a dor comum nas artrites. Então, sempre que você tiver aquela dor pior pela manhã, que melhora um pouco ao longo do dia e que melhora com o movimento e que está durando mais de 6 semanas, mais de um mês de duração, é sempre bom ter uma avaliação de um reumatologista. Então, pessoal, o tratamento ele é muito individualizado, porque vai depender do tipo de doença do paciente. O tratamento de dor ele é muito diversificado. A dor inflamatória você vai tratar de uma forma, uma dor de uma fratura de outra forma, uma dor neuropática você vai tratar de uma forma, a dor do fibromialgia é tratada de outra forma, né? Mas muitas das vezes a gente usa corticoide, anti-inflamatório, às vezes um relaxante muscular, um antidepressivo ali pode atuar como um efeito analgésico e os imunossupressores nos casos das doenças autoimunes mais graves. É muito importante também a associação de atividade física no seu cotidiano, fazer aí às vezes um acompanhamento com o professor de educação física, na musculação, um pilates pela fisioterapia, atuando na reabilitação, dependendo do quadro emocional, o apoio psicológico e psiquiátrico é importante porque a dor gera um sofrimento, né? Então eu costumo atuar como reumatologista, mas eu dependo muito da ajuda de uma equipe multidisciplinar para dar o melhor atendimento para esse paciente.
Lembrando que hoje em dia no Brasil, as doenças mais graves, muitas dessas medicações de última geração de alto custo, o SUS fornece ela de forma gratuita. Então não tem porquê esse paciente não procurar um reumatologista se ele tem a possibilidade de fazer um tratamento efetivo que devolve a ele a qualidade de vida e de forma gratuita pelo SUS.